Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André e a gente está junto para mais uma aula sobre o livro A Vida Intelectual do Padre Sertiantes. Então a gente vai ter aqui hoje uma aula bem interessante sobre dicas específicas de leitura, sobre preparação para o trabalho intelectual, capítulo 7 do livro A Vida Intelectual. Então aí sejam bem-vindos, espero que aproveitem mais essa aula. Você que é membro do Oliver Club vai poder curtir essa aula inteira também. Lembrando, essa aula existe para você, né, para o seu proveito, para a sua melhoria na sua vida intelectual. E para quem não é, porque os primeiros 10 minutos da aula sempre são liberados aí para todos aqueles que são assinantes do canal do Oliver Talk no YouTube, ou nem são assinantes, mas se depararam com o vídeo. Se você quiser ter acesso a esta aula por inteiro e a todas as aulas anteriores dadas pelo Luciano e por mim, basta você assinar o Oliver Club. Aí na descrição você encontra o link e aí você pode se tornar membro do nosso grupo de formação cultural, baseado nas ideias e nos princípios do Mortimer Adler, onde a gente lê, analisa e explica uma série de livros clássicos, e vocês ganham um monte de outros benefícios, né, gente? Quem faz parte do Oliver Club participa de sorteio mensal de livros, tem desconto nos aulões das Masterclass do Oliver Talk, tem desconto nos cursos, tem acesso à revista Cronos, tem acesso ao Teatro das Ideias, tem acesso a podcasts remasterizados, séries remasterizadas, enfim, é muito benefício para um preço aí bastante curto. Então, você que está assistindo aqui o comecinho, quer ter acesso a tudo isso, é só fazer parte do Oliver Club, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? E aqui nós estamos na série A Vida Intelectual. O Luciano abriu essa série, eu estou dando continuidade, e hoje a gente vai dar mais um passo nela. Se tiver, essa aula aqui ela está sendo gravada como uma aula nossa padrão. Então, se tiver alguma interferência externa de som, não vai ter edição, não vai ter corte. Se virar podcast, talvez depois tenha, mas em princípio na aula em si, então se tiver alguma interferência aí externa, se deve a isso. Eu vou compartilhar uma tela com vocês para a gente dar prosseguimento na aula. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver como que eu tenho aqui. Vamos acertar aqui. Sim. Isto. Agora vamos lá aqui pro PowerPoint grandão aqui para vocês visualizarem bem aí. Então, opa. Agora sim. Peraí, gente. Aqui apanhando sempre. Agora foi. Tá certo? Então, aí mais uma aula da série A Vida Intelectual, mais especificamente o capítulo 7. E aí, gente, o que acontece? Esse capítulo é um capítulo muito longo. A minha intenção inicial era dar uma aula inteira sobre o capítulo 7. Mas como o capítulo 7 é muito longo, e a gente está aqui em 15 dias de fúria no Oliver Talk, muita coisa, aulão, fechamento das séries Revolucionários, live, enfim, a gente, por essas duas razões, por ser muito longo, e também para dar tempo, né, quem é membro do Oliver Club vai ter acesso a tudo isso. Uma pessoa não precisa consumir tanto tempo num espaço de tempo tão curto, eu decidi desmembrar o capítulo 7 em duas partes, e a próxima parte fica para a próxima aula, tá? Então, a gente vai ter aqui a aula sobre alguns tópicos do capítulo 7 do livro A Vida Intelectual, do Sertiantes, que é o capítulo chamado A Preparação do Trabalho. Então, você quer ter uma vida intelectual, como que você prepara o seu trabalho para isso? E essas partes e esse capítulo são muito interessantes, que eles estão meio que focados naquilo que o pessoal gosta, né? O pessoal gosta muito de dicas práticas, né? Olha, o que eu faço? Eu faço assim, eu faço assado. É óbvio que o Padre Sertiantes aqui, ele não está entrando em detalhes como, não, grifa conceitos de uma cor e palavras desconhecidas de outra cor. Óbvio que ele não chega nesse tipo de dica, mas é normal. Esses são os tipos de dica que fazem sucesso para quem vende esse tipo de conteúdo por aí, né? Não, vou te ensinar a estudar.
Nada contra, tá, gente? Nada contra, muito pelo contrário, eu acho que se ajuda alguém, já é válido. Eu até compartilhei no meu Instagram hoje mesmo, no dia da gravação dessa aula, algumas dicas de leitura, mas a minha principal dica é construa o seu próprio caminho, né, onde você vai ser o autor das dicas para você mesmo, porque você que sabe o que funciona para você. Então, e de certa forma, não querendo arrogar para mim esse mérito, o Sertiantes faz mais ou menos a mesma coisa nesse capítulo. Ele fala, olha, tem um básico aqui que você pode fazer, mas o resto é contigo, entendeu? Você precisa selecionar os livros que você vai ler. Sim, isso é ele que está falando. Agora, quem vai fazer a seleção? Você. Eu não vou fazer essa seleção por você, por exemplo. Pelo menos se a gente tomar ao pé da letra aqui a dica do Sertiantes, tá? Então, esse capítulo é um capítulo que contém um pouco desses elementos que costumam ser de bastante interesse aí para quem está preocupado em ler melhor, ler mais, estudar melhor, etc, etc. E, curiosamente aí, né, a primeira dica que o Sertiantes dá no seu livro, né, no capítulo 7 do livro, é ler pouco. Né? Ler pouco. Isso tem tudo a ver com a masterclass do Oliver sobre lista de livros. Né? É aquela coisa, né? O pessoal compra livro às pencas, pede lista de livros, mas às vezes é a lista que é dada por outra pessoa. Claro que às vezes essa outra pessoa, você pode pegar a lista do Monir Nasser, você pode pegar listas do Olavo, você pode pegar listas de outros autores aí muito grandes, muito importantes. Então, pelo menos são listas elaboradas por pessoas de confiança, mas o pessoal se perde nessa coisa das listas e aí compra lá pencas e pencas de livros, né? Hoje é relativamente mais fácil você fazer isso. Você vai aí numa Amazon da vida, compra vários livros, parcela, recebe gratuito. Então, o acesso está relativamente facilitado aos livros, muito mais fácil do que era na época do próprio Sertiantes, né? Então, e mesmo nessa época ele já estava falando, vá com calma. Quando ele fala de ler pouco, é óbvio que ele não está falando assim, lê um livro, tá bom, beleza, leu pouco, segue o barco. Não, ele está falando, leia pouco daquilo que não é devido, e aquilo que for devido, você lê o que é necessário. Né? Então, leia os clássicos, leia, mas compreenda. Né? A gente vai passar por isso pelo clichê do ler pouco, mas ler bem. E esse ler pouco, ele precisa ser contextualizado, né? Então, você quer ter uma vida intelectual. É óbvio que você não vai ler pouco, mas você não vai ler romance água com açúcar, novelinha barata. É nesse sentido também, já antecipo, né? Que o Sertiantes está falando aí em ler pouco, né? Então, como eu coloco aí no tópico, né? Sertiantes recomenda a boa leitura em pouca quantidade. Não adianta assim, uma coisa que eu vou dar um exemplo próprio, né? Eu estudei Kant no mestrado. O Kant é um autor com uma quantidade relativamente grande de livros. E se alguém aparecer para mim falando assim, falando, olha, li a obra completa é exagero, mas lê lá. Li as 3 críticas do Kant, li a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo. Li os 3 livros em um mês. Eu vou falar, legal, pô, parabéns. Mas assim, com certeza absoluta, essa pessoa não compreendeu. Não são livros que possam ser lidos dessa forma. Ó, li rápido. Tava numa lista de livros X aí, li, não compreendeu. Tenho certeza que não compreendeu. Né? Então, talvez você tenha que passar aí 4, 5, 6 meses apenas lendo a crítica da razão pura, para você começar a pensar e entender. Se você tiver um bom background filosófico, você vai ler das páginas, vai absorver, vai refletir e talvez vai compreender, aí você vai ler mais um capítulo, etc. E assim vai ser. Então, o ler pouco do Sertiantes é nesse sentido. Né? Claro que se você dispuser de tempo, puder ter uma rotina de leitura, talvez você consiga ler isso, aí você lê o Kant de manhã, lê um bom romance, uma boa literatura à tarde, e aí no conjunto da obra você vai acabar lendo muito. Mas o ler pouco do Sertiantes, não adianta você chegar e falar, não, eu li a metafísica do Aristóteles em 3 dias. Você pode até ter lido. O ato mecânico da leitura você pode ter tido, mas a compreensão não foi legal. Então é melhor você, seu objetivo é compreender filosofia, é compreender teologia, é compreender ciência, pegue os clássicos. Você pode fazer uma rotina de leitura